alunos! Eu sou a Juliana, esse é o curso de filosofia e hoje a gente vai conversar sobre o Maquiavel. Nicolau Maquiavel é um dos pensadores mais importantes do princípio, do começo da Idade Moderna. Então ele vai servir para a gente de começo, de princípio, de introdução à filosofia do período moderno, certo? A gente vai falar primeiro sobre ele, sendo que os nossos últimos vídeos foram então sobre o período medieval, né? O Maquiavel é útil para a gente pensar as diferenças, as mudanças que vão surgir na modernidade, né? E ele vai tratar de um assunto específico que o vestibular gosta bastante, que é a política, certo? Então, é lógico que ele fala sobre outras coisas, tem outras obras, mas o foco nosso aqui vai ser discutir um pouquinho como é que o Maquiavel entende a política. O objetivo dessa aula é que você saia sabendo muito bem o que significa esses dois itens que estão aqui em cima, né? Então a gente precisa entender por quê, o que ele faz de diferente que a gente fala que ele começou o pensamento político moderno e o que ele faz de diferente que a gente diz que ele é o inventor do pragmatismo político. Se você entender essas duas coisas, você vai estar bem armado para conseguir fazer as questões da prova, tá certo? Qual é o contexto de nascimento do Maquiavel? Então, Maquiavel é um escritor, Nicolau Maquiavel, que nasceu em Florença, na Itália. Florença, na Itália, nessa época, era uma cidade-estado. O que significa isso? É uma cidade que tem governo próprio, leis próprias e que não responde a nenhum país ou coisa do tipo. Ela mesma é um paizinho, né? Nessa época que Florença era uma cidade-estado, a Península Itálica não era um país como a gente conhece hoje a Itália, mas ela era dividida em milhares de pequenas unidades, cidades-estado, reinos, ducados, condados, enfim, variados tipos de unidades administrativas, totalmente descentralizadas ali dentro da península, né? Tinha até alguns estados maiores, os estados pontificiais, os ducados de Milão, a República de Veneza, tinha até alguns maiores, mas a maior parte dela era pequenininho e descentralizado, tinha ali que se virar com suas questões próprias, certo? No caso de Florença, Florença é muito famosa nessa época porque é a sede do Renascimento italiano, é onde estão surgindo milhões de artistas importantes, literatos, e o Maquiavel, então, enquanto um expoente do pensamento político, também faz parte desse fenômeno, não é? A Florença era rica por quê? Fazia parte de rotas comerciais importantes e tinha bancos muito importantes, bancos muito ricos, né? Então isso faz muita diferença. A primeira diferença que vocês precisam saber sobre o Maquiavel é que o Maquiavel, ao contrário dos outros pensadores políticos que a gente viu até agora, né, ao contrário das outras pessoas que discutem política até agora, ele não é um cara que estava sentado na biblioteca dele ou no jardim pensando a respeito de como as coisas deviam ser administradas e escreveu sobre política. Porque é muito importante que vocês saibam que o Maquiavel, na prática, participou do governo da cidade de Florença. Né? Ele não era governante, mas ele era conselheiro de governantes e ele trabalhou como diplomata para a cidade durante muito tempo, quase 14 anos. Então ele vai ficar a serviço da cidade de Florença, ele vai participar, não é, das reuniões para tentar resolver conflitos sem entrar em guerra, né? Ele vai saber em primeira mão de tudo que está rolando, porque ele precisa aconselhar os governantes, né? Então é um cara que conhece os mecanismos da política por dentro, de perto, né? Vivencia isso. E isso faz toda a diferença para a maneira como ele vai olhar para a política e para as explicações que ele vai propor para a política, certo? Então, esse é o primeiro ponto que é importante, né? Quando a gente fala da principal obra do Maquiavel, principalmente em termos de vestibular, a gente fala do Príncipe, que foi escrito em 1513, certo? O Príncipe, né, ele tem outras obras que são até mais importantes, mas essa é a mais conhecida e é onde se centra a reflexão que em geral cai no vestibular, né? O livro, então, o Maquiavel diz o seguinte, ele vai dizer basicamente o seguinte, todos os tipos de governos que existem até hoje se resumem em basicamente duas categorias, digamos assim, os principados e as repúblicas, são esses os que vale a pena ser mencionados, certo? Das repúblicas eu não vou tratar nesse livro agora não. Os principados, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser hereditários, então você herdou do seu pai, certo? Que é uma dinastia. Ou você pode ter se tornado príncipe. Por N processos, você se tornou príncipe dessa cidade. Esse livro vai ser voltado para quem se torna príncipe, não para o príncipe que já nasceu príncipe ali, etc. Certo? Então é com esse príncipe que ele quer discutir. E aí, a gente tem que entender que esse livro faz parte de uma categoria literária que existia na época. Como se você fosse numa livraria lá em Florença, em 1500 e pouquinho, e tivesse uma prateleira com uma estante que ia ter lá ficção, não ficção, e aí ia ter Espelhos de Príncipe, certo? É um tipo de livro que era muito comum na Idade Média. O que é um espelho de príncipe? É basicamente um livro que discute como é que o príncipe deve governar, que características ele deve ter para ser um bom governante. Se a gente for educar o príncipe, ele deve ser educado para saber o quê,
Então é um tipo de literatura que visa pensar o bom governo a partir da figura do bom governante. Então quais as características que ele precisa ter. Esse livro do Maquiavel, então, você está dizendo, Juliana, que ele é um livro que se relaciona com toda uma categoria de outros livros, então qual é a novidade? A novidade é tudo, porque o que ele está falando ali é totalmente diferente em relação ao que deve ser um bom príncipe, o que deve ser um bom governo, do que já tinha sido feito antes, certo? Então agora a gente vai entender quais são as rupturas do pensamento do Maquiavel. Vamos dar uma olhada nessas rupturas e deixar bem claro, então, qual é a novidade, certo? Então, vamos começar por aqui. Primeira coisa eu já meio que mencionei, mas eu quero deixar explícito, não é? Quando a gente viu lá o Platão, quando ele ia discutir como é que a cidade tinha que ser administrada, Platão dizia, ó, todo mundo tem que ser educado do mesmo jeito, e daí as pessoas vão passar por avaliações, e aí cada uma delas vai para a classe social respectiva, e aí a gente vai ter os magistrados, que são os que vão ter estudado mais, e assim a cidade vai ser justa. O Platão está pensando na cidade ideal, ele não está partindo de uma cidade que existe, ele está pensando como deveria ser. O Maquiavel rompe totalmente com essa tradição, que é uma tradição que existe na filosofia antiga, mas também existe na filosofia medieval. Ele rompe totalmente com isso, porque o Maquiavel está interessado nas cidades que existem. E ele vai partir da observação das cidades que ele conhece, e que ele conhece inclusive sendo diplomata, inclusive sendo um funcionário do governo de Florença. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai falar, olha, a gente tem que pensar o bom governo a partir do que tem aqui, quer dizer, a partir do que existe, como que é governar bem, certo? E aí ele vai dizer o seguinte, né? A outra coisa, a outra ruptura que ele vai fazer é o seguinte, principalmente no período medieval, se imaginava que a boa cidade, a cidade justa, ela seria adquirida através da política. E a política, então, tinha como objetivo produzir uma comunidade harmoniosa, homogênea, em que todo mundo se desse bem, que não houvesse conflito. O Maquiavel discorda disso, que para ele diz, como eu estou partindo da observação das cidades que eu conheço, dos reinos que eu conheço, eu percebo que todos eles têm conflito. Então não dá para eu pensar que através da política eu vou chegar no não conflito. O conflito vai continuar existindo, certo? O que a gente precisa pensar? O que é que esse governo tem que conseguir apesar desse conflito, certo? E que conflito é esse que ele enxerga em todas as cidades? Ele vai dizer toda cidade parte do seguinte conflito. Todo lugar tem os grandes, que são as pessoas mais poderosas, e esses grandes, em nome dos seus próprios interesses, vão tender a oprimir o resto, que ele vai chamar de povo, certo? E aí o povo vai tender a ser oprimido e ser dominado, porque os grandes, em busca das coisas que são importantes para eles, vão tender a oprimir. Então esse conflito existe em todas as unidades políticas, digamos assim, que ele conhece. Ele vai falar, é assim que é. A partir daí, o que a política pode querer? Então ele vai propor um fim para a política, um objetivo para a política, que não é chegar numa comunidade harmoniosa, una e homogênea. O fim que ele vai propor para a política é precisamente que um príncipe impeça os grandes de oprimirem o povo. Porque o príncipe também vai ser um dos grandes, ele tem que ser inclusive mais poderoso que os outros grandes, para que ele consiga impedir os grandes de oprimirem o povo. Ele vai fazer uma espécie de mediação nessa relação e fazer com que o povo não seja oprimido. Essa é a finalidade da política. Ele quer uma cidade justa, o Maquiavel, mas para ele a cidade justa só pode existir assim. Ele não contempla, por exemplo, a possibilidade do povo impedir a opressão ou dos grandes se educarem para pararem de oprimir. Não, tem que ter alguém mais forte, mais poderoso impedindo essa opressão. É assim que ele entende, certo? Então, quando ele propõe isso, não é? Vocês percebem que ele está aqui muito preocupado com a prática, certo? É a prática da política que é o que interessa, ele é o foco da reflexão do Maquiavel, né? E isso tem tudo a ver com esse termo que a gente já vai voltar aqui nele. Bom, continuando, então esse príncipe, não é? Esse príncipe que precisa impedir os grandes de oprimirem o povo, quais são as qualidades dele? O que faz esse príncipe ser um bom príncipe, né? E aí existe uma tradição, principalmente também da Idade Média, que vai dizer, olha, o bom príncipe é o bom cristão, porque ele tem que governar de acordo com os princípios cristãos, assim ele vai ser abençoado, ele vai ter a graça e ele vai ser capaz de fazer um bom governo. Então ele tem que ser uma boa pessoa, certo? Porque se vai seguir os princípios cristãos, ele vai seguir os princípios éticos bastante rigorosos, né? Que estão estabelecidos pelo cristianismo. E o Maquiavel vai falar, olha, é legal ser um bom cristão. É bem bom ser um bom cristão, se você é uma pessoa normal. Se você é um príncipe, se você é um governante, infelizmente, ser um bom cristão, ser virtuoso, ser uma boa pessoa não vai te levar muito longe. Porque sendo governante, você vai precisar fazer coisa errada. Você vai precisar mentir, você vai precisar fingir, você vai precisar eventualmente cometer violência ou aceitar que cometam violência. Isso faz parte da política, tá certo? Então, quando ele diz isso, ele propõe que o príncipe
não tem que ser só virtuoso, no sentido de ser um bom cristão. O príncipe tem que ser uma combinação de virtude e fortuna, ou seja, a virtude significa ter a capacidade de tomar boas decisões para se manter no poder, porque é óbvio, os grandes não vão querer deixar o príncipe no poder. Eles não querem que o príncipe fique no poder, eles querem que o príncipe saia do poder. Então ele precisa ser muito astuto, ele precisa ser muito inteligente, ele precisa ser muito audaz para conseguir se manter no poder. Ao mesmo tempo, ele tem que ter sorte. A fortuna também é importante. Né? A fortuna aqui tem o sentido de o acaso te favorecer, certo? Se você não tiver um pouco de sorte, você não se mantém no poder também. Então o bom príncipe é a combinação da virtude e da fortuna. Vejam, então não tem nada a ver com essa figura virtuosa que era levantada pela literatura medieval, né? Eventualmente vai fazer coisa errada, vai ter que fazer, não tem jeito, certo? E acaso não existe se você acredita na providência divina, não é? Mas no caso, Maquiavel está rompendo com isso mesmo, ele está dizendo, tem coisa que é por mero acaso, que você não tem como controle, não tem o que fazer. Certo? Isso colocado, ele vai fazer essa separação aqui que é muito importante. Então, o ethos moral, ou seja, o comportamento da pessoa comum, vai ser norteado por valores morais que são importantes. Mas um político jamais vai poder seguir o mesmo comportamento. O ethos político é diferente. O jogo dentro da política exige atitudes diferentes. E como é que eu vou saber se esse príncipe está sendo um bom príncipe? Ele não pode jamais estar fazendo isso em benefício próprio, ele tem que estar impedindo os grandes de oprimirem o povo, tem que fazer com que a cidade seja justa, tá certo? Então a gente sabe se ele está sendo um bom governante pelos efeitos práticos do governo dele. Então é por isso que a gente diz que o Maquiavel é um pensador que levanta a ideia de pragmatismo político, ou seja, dos efeitos práticos da política, tá certo? Então eu deixo a lousa com vocês e a gente se vê no próximo vídeo.